Bom, falar de utopia, dificilmente a gente escaparia do tema da punição, que é um tema presente na obra. E pensando também no momento histórico em que a obra é escrita, né, nascimento do capitalismo, pouco tempo depois, aquelas pessoas que antes eram mortas, enfim, incapacitadas, elas passam a ser punidas em casas de correção, raspando a madeira do pau-brasil, que era retirado daqui, né? Então, você vê que a gente está no momento em que o tipo de punição se transforma. E para falar um pouco sobre a relação entre poder, utopia, distopia, punição, nós convidamos Edson Passetti, que é professor do Departamento de Política e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC de São Paulo, coordenador do Núcleo de Sociabilidade Libertária, e Orlando Zacconi, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, professor do curso de pós-graduação em Direito e Processo Penal da Universidade Cândido Mendes e professor de Criminologia da Academia de Polícia Civil Silvio Terra. Então, eu vou passar a palavra para o professor Edson Passetti, mas antes eu gostaria de lembrar que, caso alguém tenha uma pergunta para fazer, por favor, levante a mão, que as perguntas serão retiradas e trazidas até mim no momento final. A gente vai ler as perguntas da plateia, ok? Muito obrigado. Bem, boa tarde. Eu vou usar esse púlpito porque eu preparei um texto e ler ali sentado é meio desconfortável. E daqui, de alguma maneira, eu posso vê-los melhor, olhar o texto, etc. Então, gostaria de justificar porque eu estou no púlpito. Gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, e principalmente ao Danilo, que teve uma ideia muito boa de criar essa mesa que deve propiciar um ruído bastante vocês depois concluem, ok? Então, eu vou passar direto à leitura do texto. Espero que não seja enfadonha e espero que, de alguma maneira, eu atinja alguma pessoa aqui dentro. É normal, em nossa cultura, considerar a punição como algo natural e espiritual. Vestígios de civilizações são invocados, assim como as filosofias, as humanidades, as ciências do comportamento, as observações sobre os animais e outras culturas, para constituir a punição como algo inerente ao humano e à cultura. Os antropólogos talvez sejam os que deram mais atenção à punição, não tanto pela imputação de um valor que orienta a observação de práticas entre povos inicialmente chamados selvagens, depois primitivos e indígenas, que carecem de alma, fé e rei. Os antropólogos não entraram entre os indígenas somente para ver como ajustá-los e adaptá-los, ou simplesmente colaborar para dizimá-los, como os missionários dos colonizadores. Lembro-me do antropólogo Claude Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, quando registra de modo contundente que as sociedades chamadas primitivas têm um modo específico para lidar com os desvios às regras. Essas sociedades simplesmente ritualizam o desvio e o trazem para o interior de suas relações de modo habitual pelos ritos. Educam suas crianças na liberdade dos jogos e pequenos combates que fundamentam a força e presença do guerreiro, pois nessas sociedades é de suma importância saber guerrear. Nelas não há soldados. A essa prática regular, o antropólogo francês chama de antropofagia, em oposição ao que se passa nas nossas sociedades fundadas na figura do soberano, o rei, o príncipe e, mais abstratamente, o povo, cujos costumes não admitem os desviantes
e procuram expulsar esses indivíduos das casas para fora das cidades, para reformatórios, internatos, asilos, hospícios, exílios, prisões, enfim, espaços socialmente aceitos e passíveis de modificações, mas, acima de tudo, espaços de mortificações. São as sociedades antropoêmicas, segundo Lévi-Strauss, que vomitam seus dejetos como alimentos podres mastigados e engolidos sem um mínimo de discernimento e que os destinam aos arquipélagos carcerários. Outro antropólogo, Pierre Clastres, levou adiante tais reflexões sobre a educação para a luta dos guerreiros e os modos de assimilar os desvios, para concluir que as sociedades indígenas, com baixa hierarquia, são sociedades que lutam contra o Estado. É normal, também, estudarmos as filosofias, a história, as sociedades, sempre em evolução, e nos depararmos com os efeitos modernos da utopia. Lugar seguro, ideal possível, espaço das 1000 coisas equacionadas, como desigualdades, conflitos e até mesmo o fim da guerra com o monopólio de armas e soldados pelo Estado. E por que não, podemos dizer, hoje em dia, de todo equipamento sideral de controle e morte dirigidos para alvos precisos que também não deixam de ser alvos civis. Se quisermos, de modo condescendente, concluir que a ameaça de guerras, como as que conhecemos até quase o final do século passado, está em desuso ou desaceleração, também não há como deixar de constatar que o mercado de armas usado por terra, mar e ar se robustece e traz consigo estados de violências que vão, como bem sublinhou o filósofo Frédéric Gros, da ameaça e efetivação pelos terrorismos até as modulações acerca da criança maltratada. Ou ainda, como sublinhou o sociólogo e poeta Hans Magnus Enzensberger, entramos na era dos perdedores radicais, que vão dos terroristas nascidos em guetos de países ricos aos jovens bem alimentados, educados e surpreendentemente assassinos nas escolas estadunidenses. Para todas essas ocorrências, nada mais adequado do que a aplicação do princípio da racionalidade neoliberal fundada no mérito, na concorrência e na competência do capital humano, voltado para o controle geral das impunidades. E como é impossível acabar com o chamado crime, não é? Nada como propor gestões compartilhadas. Seja na democracia representativa, participativa, ou mesmo no socialismo, não se imagina outra maneira de enfrentar desvios, seja de degenerados ou de degradados, sem punição. Pergunto, imagina-se? Uma punição a mais é destinada a cada movimentação capaz de produzir uma conduta criminalizável que vai da casa à escola, passando pelas empresas, parlamentos, e que pretende chegar à ordem com instituições austeras acopladas aos regimes de penas alternativas e de justiça restaurativa. A utopia da sociedade capitalista, que é sempre a sua continuidade real ad infinitum, ou a dos socialistas revolucionários ocupando o aparelho de Estado em nome da igualdade e liberdades futuras, essas utopias não abrem mão do encarceramento e, antes dele, de como punir as crianças para uma saudável vida adulta. Normaliza, naturaliza e justifica a cultura da punição com suas correlatas recompensas. É preciso estar preso ao sagrado, ter fé, pois o que deixou de ser sagrado para alguém na filosofia ou na religião, deixou de ser humano. Alguém pode se livrar de um costume moral, mas são poucos os que se libertam da moralidade e a ideia de costume moral. Para Max Stirner, posso pedir um pouco d'água? Dá licença. É porque realmente sobe a adrenalina, né? Dá uma secura e tal. Dá licença. Bem, agora eu vou fazer o equilibrista com o copo aqui, né? Ah, tá
estava aqui. Muito obrigado. Quem que me informou aí? Ótimo esse púlpito, hein? Não estou acostumado a ter água embaixo, né? Nem padre tem água embaixo. Bom, mas continuemos. Mas tem vinho, né? Que é melhor. Bom, deixa eu continuar. Eu vou falar de um filósofo completamente esquecido, para depois falar do Thomas More. Para Max Stirner, autor de um livro singular chamado O Único e a Sua Propriedade, de 1847, recolhido pela censura do Estado prussiano, o protestantismo fez do humano um verdadeiro estado de polícia secreta. A consciência, um espião sempre alerta, diz Stirner, vigia todos os movimentos do espírito, e tudo o que faz e pensa é para ele uma questão de consciência, ou seja, uma questão de polícia. Muito bem, estamos sob o comando do espírito que nos guia à utopia. Seja a Ilha dos Bem-aventurados de Platão, o paraíso cristão, a igualdade socialista, a concorrência capitalista, a Amaurota, a principal cidade da ilha de Thomas More. Por certo, essa ilha de More é um contraste com outra ilha, a Inglaterra, de onde fora embaixador, enviado a Flandres em 1515 por Henrique VIII, para defender os interesses comerciais britânicos diante da proibição de importação de lãs pelos Países Baixos e subsequente ameaças de retaliações. No ano seguinte, em 16, More publica Utopia e, em 1535, é decapitado a mando do mesmo rei que serviu. Seu relato se baseia no depoimento coletado de um marinheiro, Rafael Itlodeu, que hipoteticamente teria acompanhado Américo Vespúcio em suas viagens relatadas em Mundos Novos de 1507. Itlodeu seria um conselheiro que recomenda aos reis da Europa sobre a boa política de utopia. Essa ilha, como saberemos ao longo do livro, deve sua república, ou a melhor das repúblicas, segundo Itlodeu, a um invasor, o rei Utopos, que lá se instalou e lhe deu seu nome. Utopos produziu mudanças, introduzindo seus valores, e com isso garantiu o progresso atingido pelos primitivos, pois sem essa inovação lhe seria impossível alcançar a civilização. Tornaram-se autônomos, sem depender da relação com o exterior, constituindo uma república fechada em si mesma. De certa forma, liberal e, ao mesmo tempo, iliberal. Um tanto epicurista, supostamente fechada em seu jardim de delícias. Entretanto, como relata More, se o povo de utopia coloniza os vizinhos, é porque estes os admiram. Abre-se, assim, o epicentro difusor da boa colonização para, posteriormente, o bom imperialismo, o internacionalismo socialista e assim sucessivamente. Porém, como relatado por Itlodeu, se deve à memória do narrador, que é More, e não esqueçamos que a memória é sempre imprecisa, não é? E emergem, por conseguinte, as ambiguidades necessárias e suficientes no discurso de More. Afinal, como pode funcionar, pergunta More, como pode funcionar uma república sem moeda? Minha principal objeção, situa More, referia-se à base, citação, referia-se à base de todo o sistema, ou seja, sua vida comunal e sua economia sem moeda. Fim de citação. Ponto final. A utopia entrou para o discurso moderno. Desejem, mas há uma realidade que requer moderação. Portanto, a ideia fixa do desejo se instala e há uma falta a ser suprida. Todavia, e ao mesmo tempo, a partir de More, surge o reverso dessa utopia positiva, que é a distopia, ou utopia negativa. Porém, poucos se interrogam sobre o que há de distopia na utopia, posto que o ideal de perpetuação de melhorias atuais deverá nos conduzir e está em jogo certa totalização que governa as demais relações de cima para baixo, relações de soberania e obediência. E é isso que demonstra a sua viabilidade, na época, no presente
e na permanência do desejo futuro, ou seja, a realização do desejo futuro está na melhoria do quadro histórico, local europeu da época, assim como na atualidade planetária por meio da Organização das Nações Unidas, supondo a constante continuidade de elementos da utopia possível no presente capitalista. Os elementos distópicos geralmente reduzem-se aos universais liberalizantes interceptados em quaisquer épocas e espaços, pois quando esses universais estiverem institucionalizados, eles funcionarão como efetivação em direção à utopia positiva por meio da democracia, que é simultaneamente reparadora de distopias. Vou dar um exemplo. O nazismo foi uma distopia a posteriori para os liberais, na medida em que funcionava para a utopia democrática como interceptadora da tática da chamada distopia socialista. Ok? Todavia, os elementos distópicos, torturas, penas de morte, castigos supliciais normais no passado e questionáveis no decorrer da história, até serem revestidos definitivamente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1848, estão presentes na própria utopia, na medida em que está em jogo alcançar no horizonte a paz universal sob o regime capitalista, que se estenderá por Kant e Rousseau, ou mesmo pelos socialistas com a sua totalização de produção. Como opostos complementares, globalização e totalização socialista compõem as suas relativas utopias seguindo Moore, assim como reafirmam as mesmas distopias secundárias para fazer funcionar suas economias e regimes políticos. Talvez, para equacionarmos essa subordinação dos costumes ao soberano, devêssemos olhar para o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie, redigido por volta de 1548, aos 16 anos. Esse era um jovem de 16 anos, de 1548. Para ele, são os costumes que poderão liquidar com a servidão ao tirano, e essa conduta naturalizada que faz com que se prefira seguir um tirano a si próprio, que nos prende a fé na religião e na filosofia como uma ideia fixa. Governados pelo espírito, estamos sob os abalos possíveis no corpo pelo sensível, que deve se ajustar ao comando do pensamento, dos pastores que guiam a consciência de alguém em um patamar superior. Hierárquico, óbvio. Moore, ao final da sua utopia, dedica-se à religião dos utopienses, ressaltando a unidade exemplar e admirável do cristianismo, assim como a liberdade de religião defendida pelo rei Utopos, que garantiria a paz pela permanência da imortalidade da alma, ou seja, pela manutenção da moralidade. Para tal, é imprescindível punir, principalmente ex-utopienses, com a escravidão, por virarem as costas, citação, a excelente educação e a melhor formação moral possível, fim de citação. As relações sexuais antes do casamento também são punidas. Não se pode mais casar, senão com o perdão do príncipe. Assim como ficam desonrados os pais e mães que acobertaram o sexo na sua casa. E um segundo adultério não é mais perdoado. Para o segundo adultério, pena de morte. As demais penas não são fixas e variam segundo as transgressões. Em utopia, assim como na história das punições, variam as penas e as condutas chamadas criminosas. E, desde então, antes e depois de utopia, permanece o mediador da punição divina, da razão punitiva dos pais, dos professores, policiais, juízes, de qualquer superior, que nos deve ajustar ao celestial e ao terreno, cada vez mais normalizado. Os anormais, perigosos, iracundos e insurretos nada mais são do que sujeitos que atentam à fusão do celestial com o terreno, seja pela desrazão ou mesmo pela razão. Mundo dos soberanos de lá ou de cá, mundo que se conforma em função do altruísmo, a maior expressão do egoísmo, ou, em palavras mais recentes, mundo da tolerância, que deixa inalterada a relação fé-pensamento.
Não há corpo que não deva ser governado pelos pastores, pelo Estado, por cada súdito cidadão em relação ao outro, sendo esta a maneira mais efetiva da perpetuação da sujeição e de produzir amor à obediência e a concomitante renúncia e entrega de si, ou seja, o assujeitamento. Troquem de soberano, mas não abdiquem de ser um verdadeiro estado de polícia secreta. Seja reformador e reformista, ao lado de Rousseau, conhecendo ou desconhecendo o panoptismo de Jeremy Bentham. O corpo é o alvo do governo pelo espírito. Nele não devem mais permanecer as expressões dos suplícios públicos, depois que essas marcas moveram o povo contra o soberano. Nesse instante, apareceu a prisão moderna para governar as almas e rebustecer os corpos nas atividades econômicas destinadas pela prisão. Disso já sabemos muito desde Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Entretanto, prolongam-se os suplícios privados, ainda que hoje estejam monitorados pelo controle à criança maltratada, à mulher espancada, etc. Garantidos pela Constituição, não é, que zela pelos filhos como propriedade dos seus pais, como bem situou nesses termos, lá em 1632, John Locke. Citação. Thomas More. Os maridos são responsáveis pela punição das esposas e os pais pela punição dos filhos, a menos que a falta cometida seja tão grave que o interesse público requeira uma punição pública. Os crimes mais graves são punidos com a escravidão, pois considera-se que é tão eficaz para conter o criminoso quanto a pena capital imediata, sendo, no entanto, mais benéfica para o Estado. Fim de citação. Estamos numa época longeva em que se pensa o pensamento que governa o corpo, os súditos, a sociedade, e pela qual é imprescindível a punição, inclusive ao soberano, para exercer as suas prerrogativas. Substituir o soberano é justo, desde que mantida a moralidade, primórdios do capitalismo e do liberalismo. Concluiremos com Stirner. Citação. A nossa unidade é o Estado, e nós, que nos unimos, formamos a nação. Na nossa comunidade de nação ou Estado, nós somos apenas homens. O modo de viver, isso diz respeito à nossa vida privada. A nossa vida pública, ou como membros de um Estado, é puramente humana. Tudo que é desumano ou egoísta, passamos ter, tudo o que de desumano ou egoísta possamos ter, é rebaixado à condição de coisa da esfera privada, e separamos claramente o Estado da sociedade civil, onde reina o egoísmo. O homem autêntico é a nação, o indivíduo é sempre egoísta, este é o discurso da burguesia. Fim de citação. O tema distopia ganha cada vez mais presença no debate democrático. Define lugares ou situações de extrema opressão. Sua procedência recente vem de ficções literárias a respeito do totalitarismo, conectadas aos efeitos da Segunda Guerra Mundial e à disputa entre capitalismo e socialismo. Mas distopia é também algo anômalo relacionado pela medicina aos órgãos pélvicos e diz respeito ao tudo possível imaginado a respeito do saber sobre o sexo, a partir da distopia genital ou prolapso dos órgãos pélvicos, geralmente associados ao útero e à vagina. Sem recusar essa referência, que situa o poder da medicina sobre o corpo da mulher, ou mesmo da relação da distopia com o feminino, mas dela não nos ocupando no momento, concentremos-nos no específico da distopia contemporânea, o poder punitivo e o seu exercício recoberto de humanitarismo nas prisões para adultos e jovens. O normal como distopia. Você controla o meu tempo? Os reformadores penais declararam sem rubor, e declaram, que a prisão não serve para nada,
é escola de delinquentes, espaço para penalizações suplementares, lugar de negociações penais e econômicas, espaço contínuo de ilegalismos, modo de penalizar a família, disseminar estigmas, etc., etc. Não preciso continuar, porque todo mundo sabe isso de cor salteado. Inseriram as penas alternativas como o ideal de redução da prisão prédio. Muito bem, o efeito foi o inverso. Não só mais condutas criminalizáveis e penalizações apareceram para serem executadas a céu aberto, inclusive envolvendo os próprios apenados com funções de monitoramento sobre os demais, como mais prisões de segurança máxima, gestões compartilhadas entre a administração penitenciária e organizações não governamentais, e, o mais surpreendente, a gestão da prisão com as organizações de presos. Tudo isso atravessa e, muitas vezes, procede das prisões para jovens governadas por penas eufemisticamente intituladas medidas socioeducativas. Os encarceramentos se expandem, as penalizações aumentam, os suplícios privados não findam. Mas, mesmo assim, os indivíduos livres, democratas ou não, desejam mais punições, um combate incessante e avassalador contra todos, por meio do indivíduo Estado de polícia secreta, que é o que cada um se transforma, contra as chamadas impunidades. Enfim, para os fins dessa argumentação, antes da prisão, estamos presos à moralidade. Portanto, prisão não nos é exterior, e é impossível delimitar um dentro e um fora da prisão. Ela é, como bem situou Michel Foucault, a imagem do terror. Em poucas palavras, estamos todos presos. Estamos. Direito penal e normalizações andam lado a lado. Produzem penas, sanções, avaliam, dimensionam, educam, disciplinam, ressocializam, adequam e adaptam. Funcionam tanto em sociedades disciplinares por vigilâncias e confinamentos, como ampliam seus raios em sociedades de controles, com monitoramento constante a céu aberto, em função de garantir a segurança de indivíduos e estados. A atual conexão entre a gestão penitenciária e organizações de presos repercute em uma baixa nas revoltas nas prisões. As organizações de presos, por meio da legalidade e do regime dos ilegalismos, passam a governar de modo compartilhado a boa disciplina nas prisões. Paradoxo. E a racionalidade neoliberal sai mais uma vez fortalecida, pois, não havendo como conter todos os crimes, torna possível a nova gestão dos ilegalismos. Não me aterei aqui ao crescimento da população prisional jovem e adulta, de homens e mulheres decorrente do combate às drogas. Diante dessa moralidade histórica que se instituiu desde o início do século passado, condenando o uso de drogas, não se viu tanta lucratividade no comércio de armas, no funcionamento de bancos, na indústria farmacêutica e na nova indústria do controle eletrônico do crime, com políticas repressivas como tolerância zero, com políticas assistenciais como reduções de dano, ou de políticas de acolhimento de usuários que dinamizaram as clínicas, geralmente religiosas, de combate ao vício, e que operam como utópicos mundos afastados dos vícios nas chamadas comunidades terapêuticas. Tudo funciona sob a mesma moralidade, ainda que não funcione para a chamada vítima ou a chamada população vulnerável. Mas essa população se encontra mapeada, georreferenciada e disponível em bancos de dados para as chamadas políticas públicas e seus técnicos beneficiados com empregos fixos ou intermitentes, que operam também na terapêutica a céu aberto. O abolicionismo penal é uma utopia? Como não, o meu tempo está curto, eu vou pular o que eu ia falar sobre anarquismo. E vou direto finalizar sobre o abolicionismo.
Mas, para quem se interessar, não é, os anarquismos são muito interessantes para lermos, apreciarmos, estudarmos, praticarmos, etc., porque a base dele não é a educação pela punição. A educação de crianças não se funda nesse princípio. Então, pelo menos, é bom saber ler isso aí. Não é? É bom conhecer. Não é? Porque as pessoas adoram falar besteira sobre anarquismo. É verdade. Não estou falando para ninguém aqui em especial. Não é? Mas falou anarquismo, as pessoas já falam besteiras logo de cara. Bem, eu vou terminar falando do abolicionismo penal, e se eu exceder 1 minuto, você depois me corta o pescoço. A lá Thomas More. Ou me escravize. Mas se botar pena de morte, eu boto fogo aqui, tá bom? O abolicionismo penal não é uma utopia. Ele também emerge desse acontecimento 1968, ou 68, que os conservadores e moderados bradam que deve ser esquecido. Considera que cada infração é uma situação-problema. De início, tal constatação enfrenta diretamente o direito penal, sua economia das penas, sua suposta validade universal, para explicitar que o direito penal é seletivo, como expusera o jornal La Phalange no século XIX, ou como William Godwin no século XVIII, em seu pouco conhecido da Justiça Política de 1793, quando também escancarou, já naquela ocasião, que utópica é a prevenção geral. Lidar com a situação-problema hoje em dia é estancar as delegacias, agilizar o procedimento, situar infrator-vítima, promotores, advogados, técnicos e juízes em uma relação horizontal. Isso é a morte para qualquer juiz ou para qualquer nego que está aí na hierarquia, não é? Porque ele conta mais do que ele sabe. Procurando encontrar, então, uma resposta percurso para cada caso, sem lançar mão da prisão, de monitoramentos pessoais ou eletrônicos, e afastando o sequestro violento dos corpos envolvidos nessa situação. É também indenizar a vítima, porque isso ninguém pensa, né? Ninguém pensa, quando perde alguma coisa, quando é furtado de alguma coisa, que você nunca mais vai ver aquele objeto. Não é? É também indenizar a vítima e, principalmente, produzir redução de custos do Estado com o sistema penal. Importa tão somente o acontecimento especial que envolveu as pessoas enredadas numa situação-problema. O abolicionismo penal, instaurado por Luke Hussmann, não deseja ser uma escola, mas apenas situa o possível, pois já há uma sociedade sem penas. E não esqueçamos que são as práticas que antecedem qualquer enunciado, em que os efeitos de uma situação-problema são acertados entre envolvidos sem a necessidade de um tribunal. Não preciso perguntar se alguém aqui já praticou isso, porque quase todos nós, ou todos, já praticamos. Assim como não vale a pena perguntar se alguém aqui já cometeu uma infração, porque todos já praticaram. Não é? Então, isso também não vale a pena gastar tempo com isso. O abolicionismo não gasta com isso. Mas, se houver uma necessidade lateral para o equacionamento entre as forças, nada melhor do que contar com a horizontalização de autoridades do saber dispensadas das suas referidas hierarquias. Porém, isso não é suficiente. É preciso introduzir, simplesmente, o princípio do direito civil, a conciliação. E, feito isso, não há mais lugar para o direito penal. É simples, não é? Está aí uma luta por direitos, pois luta por direito em nossa sociedade é luta pela vida. Para que o cotidiano não seja pensado fora da moralidade exercitada, precisamos nos libertar da prisão que governa as nossas subjetividades. Trata-se de considerar o abolicionismo penal como uma heterotopia de percurso, e não como uma utopia na medida e na desmedida em que intercepta a prisão na moralidade. Do contrário, sempre aparecerá alguém que perguntará: o que colocar no lugar da prisão? O que colocar no lugar do direito penal ou do castigo? Não há lugar para ser preenchido, mas como produzir e ocupar o vácuo. Para o capitalismo, sua fé e realização dependem da crença nas utopias,
no governo do pensamento que inibe práticas inventivas, saberes insurgentes, enunciados perturbadores. A utopia neoliberal do capitalismo funda-se no mérito, na competência e na concorrência, fazendo do sujeito, como capital humano e agente social, um inovador que se governa pela disseminação das práticas democráticas do regime político para as relações comuns. Crente no aumento de punições pelo direito penal, pelas reformas e pelo compartilhamento, ele governa os outros em direção à paz, ou melhor, à cultura de paz, como um sujeito resiliente. Enfim, Thomas More e sua utopia, como as demais utopias, apenas consolam e reproduzem a esterilidade lírica da sintaxe na dramática busca de realização do desejo. Faltam-lhes prazeres, sobram-lhes medos. Muito obrigado. Bom, obrigado. Passar, então, a palavra agora para o Orlando Zacconi e depois a gente abre para pergunta. Lembrando que se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levanta a mão, que os funcionários nas laterais buscam o papel e trazem para cá. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Acho que vou falar por aqui mesmo, que fica mais fácil pegar água. Tem água dos dois lados. Vou ficar... Aqui vai ficar bom, né? Bom, agradecer muito, né, o convite, né, especialmente ao Danilo, para estar aqui hoje aqui no SESC, né, e a honra de poder dividir esse espaço com alguém que eu admiro na posição de discípulo, né? Então, o professor Edson Passetti é uma grande referência. Eu venho de uma escola, né, eu sou delegado de polícia, mas consegui, com muito esforço, fazer uma brincadeira, estudar. E consegui fazer um mestrado, um doutoramento, e sempre numa referência nos ensinamentos do professor Edson Passetti, porque eu venho de uma escola no Rio, que é o Instituto Carioca de Criminologia, ao qual eu gostaria também de referendar, né, porque eu não nasci, né, com o acesso que eu tive a esse conhecimento veio através dos professores Nilo Batista, Vera Malaguti, num projeto que, infelizmente, não conseguiu, né, prosperar, de um mestrado em Ciências Penais na Universidade Cândido Mendes, foi interrompido, mas qual a gente teve a oportunidade de dialogar com pessoas muito importantes, né, na América Latina, né, pessoas, inclusive, que já faleceram, né, Rosa Del Lomo, né, Lola Niar de Castro, né, muita gente boa, né. E, nesse campo, nós trabalhamos com essas ideias, né, que talvez não sejam tão claras para a plateia, né, abolicionismo penal, mundo sem pena, né? A crítica do poder punitivo, né? Onde vem isso, né? Por que criticarmos o poder punitivo? E qual é a relação disso com a nossa mesa, que foi proposta aqui, poder punitivo e distopia. Mas eu fiquei um pouco incomodado, né? Porque eu acho que essa mesa poder punitivo e distopia nós temos que guardar para os 100 anos de 1984, para falarmos um pouco de George Orwell, né? Porque... Em se tratando de um seminário de 500 anos de utopia, nós temos que resgatar, não é à toa que fica oculto, né, o que tem de punitivo no livro do Thomas More. Não é à toa. Pouco se fala do capítulo das punições, sim, pouco se fala da escravidão, né? Pouco se fala dos apoletos. Já ouviram falar nos apoletos? Quem já ouviu falar nos apoletos? Um povo corrupto que vivia fora da ilha de utopia, mas que a utopia precisava deles, né, para estabelecer a sua própria pureza, né? E o que é o poder punitivo? Também temos que tentar conceituar o poder punitivo, é algo muito complexo, porque ele é quase que ancestral, né? Podemos retomar lá em Adão e Eva, o primeiro momento do poder punitivo, mas ele se estabelece na sociedade humana com pátrio poder, né? Quando o homem, né, ele tinha o domínio sobre os corpos da mulher, dos filhos, e ainda tem maluco na psicanálise que diz que o mundo está assim por falta de pai. Porra, que pai é esse? É aquele? Né? Entender como esse poder punitivo ele se estabelece também nas relações interpessoais, né? E está numa subjetividade, né? Porque aí é que vem a questão da utopia,
né? A utopia ela traz o poder punitivo, né? Não como a distopia, no real, no concreto, nas relações concretas, mas traz o poder punitivo no campo da subjetividade. Outro dia, eu tenho 3 filhos, vou para o 4º agora, né? Estou fechando o zodíaco, cada um é de um signo. E aí, estou com uns amigos meus, aí eu tenho uma filha que é um pouco rebelde, a menor, né? A Nina, parecida um pouco mais comigo. E aí, a esposa de um amigo meu fez um comentário, poxa, um pouco tirana. Pô, aquilo me ofendeu, fiquei ofendido, um filho tirano. Só quem pode ser tirano é o pai, né? O filho não pode ser tirano. Então, essas subjetividades todas que acontecem nas nossas vidas e que levam a momentos e a posicionamentos, às vezes, muito perigosos, que eu acho que eu vou chegar na conclusão do que eu queria trabalhar com vocês, né, acerca do que tem de poder punitivo na utopia e até onde nós contribuímos, né, para manter, né, essa sacralidade ideal. Por exemplo, quando a ONU diz um mundo sem drogas, que coisa mais utópica do que um mundo sem drogas? Acho que nem o Thomas More visualizou isso, né? Mas a ONU visualizou. É onde acontece a maior declaração de guerra contra as drogas, o maior genocídio, né? Um massacre vital. Então, temos que também nos referir à questão da biopolítica, né? Presente, né? É justamente para prosperar a vida saudável, né? A pureza, a ordem, que o poder punitivo chega no nível que chega hoje. Né? Nós vamos ver aqui no texto, o Zaffaroni, né, que é um grande jurista, criminólogo argentino, ele escreveu um livro, A Palavra dos Mortos, onde ele coloca lá, no século XX, os estados nacionais mataram mais do que as guerras. No Brasil, são 5 pessoas mortas todo dia por uma ação policial. Né? Mas o que move, né, essa violência? Essa subjetividade é o que eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês. Eu sou um pouco professor também, né? O que me ajudou muito, né, nessa construção, e boa parte dela vai ser baseada em cima desse livro, que eu sugiro a todos, porque o momento é oportuno. Elogio da Corrupção. É uma psicanalista, Marie-Laure Suzini, né? E está aí já em português, Companhia de Freud, muito interessante a obra, porque ela vai trazer muito do que a gente vai tentar estabelecer aqui nesse esboço de texto, né, que eu trouxe para compartilhar com vocês. Né? Então, a partir da etimologia das palavras utopia e distopia, é possível observar que não estamos diante de um antagonismo de conceitos, ou mesmo de palavras antônimas, como muitos sugerem. Distopia deriva da conjugação dos termos gregos dis, ruim, mal, e topos, lugar, formando um conceito que pode ser compreendido como lugar ruim. Aliás, a primeira vez que essa palavra foi usada foi em 1968, no discurso de John Stuart Mill e Greg Weber no Parlamento Britânico. Sabia? As palavras são as seguintes: é provavelmente demasiado elogioso chamar-lhes utópicos. Deveriam, em vez disso, ser chamados de distópicos ou cacotópicos. O que é comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável. Mas o que eles parecem defender é demasiadamente mal para ser praticável. Foi nesse discurso que aparece pela primeira vez. Mas o distopia, né, enquanto termo, se refere a algo concreto. Né? Já a palavra utopia faz referência a um não lugar. Né? Utopia permanece, na linguagem comum, uma ficção, um ideal, um modelo irrealizável, no neologismo estabelecido por Thomas More há 500 anos. Mas um não lugar é diferente, não é uma oposição a um lugar ruim. E daí eu acho que vem muito, né, da fala que estabeleceu, né, esses pontos de interseção, né, que eu acho importante, né, porque é nesse encontro, né, entre o ideal da utopia e as práticas concretas do poder punitivo que a gente vai estabelecer um marco, né, que nós estamos chegando hoje, né, onde podemos constatar que os maiores genocídios da história, inclusive o Holocausto, ele aconteceu dentro da modernidade. E é produto da modernidade. Né? E, se nós formos ver toda a construção renascentista e a obra de Thomas More, ele é um prelúdio da modernidade.
Ali que estava se costurando, né, o que depois nós iríamos, né, observar enquanto, né, uma sociedade. Aliás, o próprio trabalho da Utopia já é uma referência a isso. Bom, utilizaremos algumas anotações feitas por Marie-Laure Suzini em elogio da corrupção, os incorruptíveis e seus corruptos. Os incorruptíveis e seus corruptos, para propormos uma leitura do poder punitivo não apenas como um exercício distópico, cruel e realista, mas como um exercício de um ideal de pureza, ordem e beleza, que constrói a utopia protegido pelos muros da sacralidade. Aliás, essa sacralidade, né, que é um marco da sociedade ocidental, né, onde nós falamos de um mundo sem drogas, né, mas também se fala de um mundo sem crimes, né, que também se fala de um mundo sem doenças. Eu li num artigo sensacional, que não me lembro o autor, num anarquista, mas que ele fazia a crítica dos produtos light, dessa coisa da alimentação saudável, e em algum momento ele falava assim, porque só os cadáveres têm a saúde perfeita. Temos que entender, né, um mundo sem doença é um mundo de cadáveres, né? E acompanharemos aí um mundo sem drogas, um mundo sem crimes, né? Porque desde Durkheim que nós podemos entender que a sociedade precisa, né, de desvios para, né, se desenvolver enquanto sociedade, né? Não teríamos uma presidente da República, né, se não houvesse, né, os crimes contra... E eram crimes, né? Foram anistiados, né, contra a ditadura militar, né? Bom, esta utopia, ancorada em discursos de construção da virtude do cidadão, da vida qualificada, que necessita do bárbaro para incluir a vida nua pela sua exclusão na concepção do filósofo italiano Giorgio Agamben. Ao construir utopia, a ficção de uma nação incorruptível, virtuosa e eterna, Moore considerou com seriedade que um conjunto incorruptível era logicamente imaginário e que, portanto, sua topologia não pertencia ao espaço comum dos humanos. Às voltas com a impiedosa realidade, né, na Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França, né, ele pôs-se a escrever utopia. Sonhou com uma nação igualitária e comunitária onde tudo é dividido. Não há circulação de dinheiro e utopia. As cidades são construídas no mesmo plano. As casas são idênticas. Os habitantes usam as mesmas roupas. Todos os cidadãos trabalham, né? Não tem desemprego. A instrução é gratuita e obrigatória, o acesso à cultura é aberto a todos. Os príncipes governam como pais de família, né? Preocupam-se com a pureza dos modos e cuidam para que todos trabalhem bem. Sabidamente protegida do ócio e da preguiça, da avareza e da cupidez, do orgulho e da vaidade, da depravação e da luxúria, todos esses vícios que corrompem as instituições e as nações. Assim perdura a utopia intacta e incorruptível em sua perfeição de origem. Ao imaginar utopia, Moore tivera a inteligência de propor o modelo de uma nação tolerante e leiga. Utopia admitia a pluralidade de religiões e de crenças, como já foi falado, né? A identidade comum aos utopianos, a ordem política e social não repousava em uma religião comum, mas em uma comum pureza de modos de vida. Pausa. 15 anos depois, o chanceler inglês Thomas More esqueceu tudo isso ao se deparar com a reforma protestante. Não relutou em declarar: o protestante é um corruptor. Palavras dele: eles estabeleceram o reinado do demônio na consciência de um homem, ao ponto que não tem escrúpulos algum em comer carne na Sexta-feira Santa. Desde sempre o mesmo tratamento: extirpar, purificar, que a lembrança de seus erros pestilentos seja arrancada do coração de todos os ingleses e seus livros abomináveis todos queimados. Thomas More. As palavras são atos. O chanceler, Thomas More, mandou condenar à fogueira 6 seguidores de Lutero. O idealista virtuoso, o campeão da fé, havia encontrado um outro para acusar de corrupção. Surge aqui uma questão intrigante. O sonho da utopia estaria garantido pela denúncia de uma corrupção? Estaria o poder punitivo a serviço da estabilidade e da permanência de utopia? Marie-Laure propõe uma análise da virtude como fundamento da existência da utopia criada por Thomas More, que estabelece uma topologia da corrupção no outro.
O utopiano não possui nada, retiram-lhes o ouro e as mulheres, só goza da esposa legítima. Não há tentação, não há sedução. O severo regulamento dos modos afasta o cidadão de todo objeto de gozo ruim e o priva, pelo mesmo decreto, de todo objeto de troca e desejo. Utopia é uma ilha, um mundo fechado. Dentro, uma virtuosa felicidade, fora no exterior, um mundo corrompido. Thomas More foi um grande leitor de Santo Agostinho, né? Cidade dos Homens, né? Thomas More é obrigado a imaginar em torno da ilha um espaço outro, estranho e mau. Utopia precisa de escravos e mercenários. O cidadão utopiano, para manter as mãos limpas, deixa para os outros o trabalho sujo. Eles comem carne, mas o matadouro fica fora. Eles não matam os animais, né? Do outro lado da fronteira, os utopianos têm, portanto, seus bárbaros, os apoletos. É o nome da minha futura banda de punk rock. Nós vamos nos apresentar aqui no Sesc. Estou me convidando aqui com o Danilo. O show dos apoletos. Uma raça impura de salteadores e criminosos, de natureza corrupta. Um povinho degenerado, uma espécie atrasada, ainda animal. Os apoletos são cúpidos, estúpidos, grosseiros e depravados. Precipitam-se sobre o ouro e deleitam-se em gozos bestiais. A ficção da nação pura engendra os piores pesadelos. A virtude utopiana supõe a corrupção do outro, do estrangeiro, do estranho. Ora se corrompe o inimigo que se deixa comprar, ora se compram mercenários corruptos por natureza. Como todas as nações que afirmam serem virtuosas, Utopia pensa ter evacuado o mal. Ocorre que o mal não se evaporou. Ele se imagina no exterior, entre os outros. A corrupção imaginariamente expulsa, exilada, banida, é, em consequência, imaginada nas fronteiras. A ficção de More é de uma precisão que, com certeza, supera a intenção do seu autor. Pois a corrupção que a ilha foi purgada, na verdade, não está, como talvez ele tivesse desejado, do outro lado da fronteira, no exterior. Ela se aloja na interseção de utopia e do bárbaro. Ali onde estão sua causa e seu objeto, o ouro, que é a um só tempo o ouro do mercenário e um não-ouro utopiano. Está ali onde é preciso bem encontrar o mercenário corrupto, na interseção do conjunto dos apoletos corruptíveis e do conjunto dos utopianos que os empregam e os corrompem. O estrangeiro não está apenas do lado de fora, também está dentro. Estranheza íntima ao sujeito, corrupção interna à nação. Uma outra fronteira dentro da ilha circunscreve a estranheza interior, a corrupção íntima. Uma fronteira ainda interna isola um outro conjunto de estrangeiros, corruptos igualmente, os cidadãos destituídos de utopia, recalcitrantes à felicidade, delinquentes, adúlteros e outros criminosos, né, que servem como escravos. É preciso escravos. O cidadão de utopia, ele mesmo, tão limpo, tão puro, tão inocente, repugna trabalhar nos abatedores e como lixeiro. Os escravos são sujeitos às tarefas impuras, penosas e sujas. Cada família dispõe de 2 escravos. O adultério é punido com a mais dura escravidão. Quando os condenados escravos se revoltam, matamo-los feito bichos ferozes e indomáveis que a corrente e a prisão não pode conter, declara More. A topologia da cidade virtuosa implica a exclusão, como de um corpo estranho, da corrupção interna à cidade, tanto quanto a exclusão da corrupção dos estrangeiros. Nenhum sonho de inocência virtuosa jamais excluirá o real. Admirável rigor de utopia. É a perfeição lógica que sempre vai conduzir à decadência de uma categoria de cidadãos. Na interseção da utopia, da inocência imaginária, do conjunto imaginário dos não desejantes e do desejo que permanece em todo humano, aparece a categoria dos corruptos, que se obstinam em desejar, adúlteros, rebeldes, candidatos à prisão, candidatos aos campos de reeducação. Thomas More, responsável político e humanista do Renascimento inglês, ao escrever Utopia, nos apresenta o prelúdio da modernidade. Situar a barbárie no interior da cultura ou da civilização, recusando a dicotomia tradicional que coloca sua existência no exterior da comunidade política, é o desafio para entendermos o poder punitivo na sua complexidade histórica, naquilo que podemos descrever como a história dos castigos. Foucault fez muito bem essa crítica, né, ao falar sobre, ao fazer a leitura da humanização das penas, né, enquanto estratégia de poder.
Bom, de acordo com Eugênio Raul Zaffaroni, os Estados nacionais mataram quase 3 pessoas para cada uma das mortes provocadas pelas guerras no século XX. O que equivale a dizer que mais de 1 em cada 50 habitantes do planeta foi exterminado pelo Estado no curso do século passado, sem contar os vitimados por guerras. Os judeus não foram vitimados numa guerra, foram vitimados por ação da polícia nazista. Zygmunt Bauman já havia apontado que os holocaustos tiveram um nítido sabor moderno ao revelar a sua preocupação com o fato de um dos maiores genocídios da história ter ocorrido, misteriosamente, entre aspas, sem nenhum choque com as normas e instituições sociais da modernidade, para após concluir: sem a civilização moderna e suas conquistas mais fundamentais, não teria havido holocausto. Os homens não somente se haviam iludido com uma sociedade aparentemente pacífica e humana, legalista e ordeira, mas seu senso de segurança seria um fator poderosíssimo da sua ruína. Tal encontro entre civilização e barbárie já havia sido abordado por Marx e Engels no Manifesto Comunista, ao alertarem sobre a necessidade de destruição de excessos produzidos pela sociedade burguesa para garantir a acumulação do capital. Esses momentos destrutivos eram caracterizados pelos referidos autores como um estado momentâneo de barbárie. Dessa forma que eles se referem. O aspecto criativo e não destrutivo dos massacres modernos encontra-se também na engenharia social, que visa produzir, a partir do ideal de beleza, limpeza e ordem, uma sociedade perfeita. Aí vem as palavras de Zygmunt Bauman. As vítimas de Hitler e de Stalin não foram mortas para a conquista e colonização do território que ocupavam. Muitas vezes foram mortas de uma maneira mecânica, enfadonha, sem estímulo de emoções humanas, sequer ódio. Foram mortas por não se adequarem, por uma ou outra razão, ao esquema de uma sociedade perfeita. Sua morte não foi um trabalho de destruição, mas de criação. Foram eliminadas para que uma sociedade humana objetivamente melhor, mais eficiente, mais moral, mais bela, pudesse ser criada. Uma sociedade comunista ou uma sociedade ariana, racialmente pura. Nos dois casos, um mundo harmonioso, livre de conflitos, dócil aos governantes, ordeiro, controlado. A Anistia Internacional divulgou pesquisa realizada em 2011, na qual constatou que nos 20 países que ainda mantêm pena de morte em todo o planeta, foram executadas 676 pessoas, no ano de 2011. Pegaram 20 países, só não botaram a China, porque a China não fornece os números. Né? Nesse mesmo período de 2011, só nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, foram produzidas 961 mortes a partir de ação policial. Ou seja, 2 estados brasileiros, Rio e São Paulo, produziram 42% a mais de que todas as mortes por sentença capital, pena capital, no mundo inteiro. Uma vez eu estava na academia de polícia, né, fazendo uma fala, né, pela legalização das drogas, né, e um policial levantou e falou: não concordo com nada disso, para mim traficante tem que ser punido com pena de morte, que nem na China, que nem na Tailândia, sei lá onde que... Eu disse: não, é o contrário. Os caras da China que têm que vir no Brasil aprender como é que se mata traficante. Né? E depois tem que voltar para a China e dizer que não funciona. Porque nós temos números muito mais... imagina, 42% a mais que todos os países com pena de morte no mundo. E aonde está situada essa violência? É onde eu chego no meu trabalho do doutorado, onde eu trabalhei o tema dos autos de resistência, que chama Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Bom, essas mortes, essa violência, está dentro ou fora do direito? Ela está contemplada fora da comunidade política ou dentro da comunidade política? Essa é a questão. Porque no discurso daqueles que criticam a violência policial, se oculta uma realidade. Essa violência é legitimada pelo Estado, pelo poder jurídico. Promotores de justiça, não são só os daqui de São Paulo, não, os mais conhecidos, que têm nome de técnico de futebol, né? Mas no Brasil inteiro, promotores de justiça em defesa da sociedade. Aliás, o Ministério Público é um órgão, né, que se arbora como defensor da sociedade, né? Arquivam os autos de resistência com, né, conivência do Poder Judiciário, que dá lá a sua etiquetinha, arquive-se, né, com a concordância. Né, então, isso tudo se dá dentro do direito. Então, não adianta a gente ficar vendo os números como algo absurdo, né,
barbárie, mas essa barbárie está dentro do nosso processo civilizatório brasileiro, né? E é interessante porque temos que problematizar o direito, né? Alguma coisa ali no processo civilizatório que vem da própria concepção jurídica. Hoje, tudo é regido pelo direito, inclusive o momento do nascimento e o momento da morte. Qual é o momento do nascimento? Pílula do dia seguinte é crime de aborto? Não. Por que não? Porque, de acordo com o direito, o nascimento começa com a nidação, que é quando o óvulo fecundado adere à parede do útero. Antes disso, não há vida. Mas quem define isso é o direito. E a morte? Qual é o momento que a gente morre? Coisas importantes para a nossa existência, defendida também pelo direito. A lei que autoriza o transplante de órgão vai dizer que a morte se dá no momento da parada da atividade encefálica. Ali a pessoa está morta. Mas quem fala isso tudo, o direito passa a reger, né, todas as relações, inclusive as relações de vida e de morte. Eu cheguei no doutorado através do Nilo, né, havia uma citação do Agamben sobre esse texto que eu queria citar para vocês, muito importante, né, mas quem me trouxe a tradução dele em espanhol pelo próprio Zaffaroni, né, foi o Nilo Batista, né. Esse texto é muito importante, ele foi publicado em 1920, né, chama Autorização do Aniquilamento da Vida Indigna de Ser Vivida. Foi daí que eu tirei o título do livro Indignos de Vida. Esse artigo foi escrito com muita boa intenção, mas a partir de um encontro macabro. Esse encontro macabro se deu entre seus autores, Carl Binding, um especialista do direito penal, e Alfred Rush, professor de medicina. Né, de acordo com o professor Nilo Batista, sempre que o direito se junta com a medicina, é um encontro macabro, né? Então, esse foi um dos grandes encontros macabros, porque desse artigo, a autorização do aniquilamento da vida indigna de ser vivida, né, dos conceitos desse artigo, a Alemanha nazista se apropriou dele para estabelecer o projeto de eugenia. Né, não sei se vocês sabem, os primeiros a irem para as câmaras de gás na Alemanha não foram judeus, né? Foram alemães, anormais, com síndrome de Down. E, da mesma forma, também os primeiros que foram para o campo de concentração não foram os judeus, foram os apátridas, né, que a própria Hannah Arendt faz a referência, né, desse momento. Bom, esse artigo, escrito pelo Carl Binding e pelo Alfred Rush, ele era cheio de boas intenções. E aí cabe, né, a máxima de que de boas intenções o inferno está cheio. Porque eles queriam discutir a não criminalização da eutanásia. A eutanásia é um procedimento que vocês já conhecem, onde se desliga, né, a sobrevida de uma pessoa que está ali mantida por máquinas. Alguns países não consideram essa conduta de eutanásia como crime. Outros países consideram. No caso do Brasil, nós consideramos homicídio privilegiado. É um homicídio que cabe uma redução de pena, né, porque a pessoa estava motivada por relevante valor moral. Eles escreveram um artigo no sentido da descriminalização da eutanásia, da seguinte forma: ao propor incluir a eutanásia no marco dos homicídios autorizados, os referidos autores consideraram a existência de vidas sem valor de vida, a partir da ideia de que existem vidas humanas cujo caráter de bem jurídico foi tão reduzido que sua manutenção perde todo o valor para os seus titulares e para a sociedade. A indignidade da vida ocorre no instante que se define que a causa segura da morte encontra-se previamente estabelecida. É interessante como eu vi parentes de pessoas mortas pela polícia dando declaração em sede policial de que esse era o destino deles, que eles já sabiam que iam morrer, que não queriam, inclusive, que a polícia prosseguisse nas investigações, porque estava dando muito trabalho, né? Já era o destino dele, para que vamos investigar? Ele estava no tráfico. Qual o destino de um garoto que está no varejo do tráfico numa favela do Rio? É a morte. Então, essa vida tem valor? É o mesmo questionamento que se faz aqui. A indignidade da vida ocorre no instante que se define que a causa segura da morte encontra-se previamente estabelecida. E a decisão de morte na eutanásia não é mais um ato de homicídio em sentido jurídico, mas tão somente uma variação da causa-morte instalada irremediavelmente e inevitável. A biopolítica encontra no direito a definição do valor da vida no marco salvacionista, né?
O Joel Birman tem um artigo muito interessante, né, de como que a medicina se apropria da questão da cura no marco salvacionista, fazendo a passagem do marco teológico para o marco científico, né? Uma vez que os autores consideram a eutanásia um ato de pura cura que pode fazer desaparecer um tormento, né? Aliás, não, ele diz, uma vez que os autores consideram a eutanásia um ato de pura cura, e aí vem a coisa mais horripilante, aqui eu me arrepio sempre que eu leio, pois fazer desaparecer um tormento é também parte da tarefa de curar. Né? Curar é fazer cessar a dor. Né? E a morte é o caminho mais rápido, né? Cessa a dor imediatamente. Né? Então, bom, a partir dessa leitura, desse poder punitivo instalado dentro da comunidade política, olhando os autos de resistência, vendo a valoração da vida, né, nós podemos, então, concluir que esse poder punitivo ele é desejado no imaginário das pessoas. Esse aspecto, né, a eliminação, né, daqueles que colocam em risco a saúde da população, é algo que o Foucault observou e que hoje existe nessa matança, né, nesse massacre que o Estado brasileiro realiza diuturnamente e que ganha legitimidade simplesmente na definição do morto como traficante de drogas. Eu era delegado de polícia, aliás, eu sou. Mas eu estava numa delegacia investigando o desaparecimento de Amarildo de Souza. Uma merda danada. Nunca mais fiquei em delegacia nenhuma. Eles falam, não, vamos pagar para você não trabalhar. Né? Fica aí no administrativo. Por quê? Quando aconteceu o desaparecimento do Amarildo, a sociedade queria uma única resposta. E só fazia uma pergunta. Qual era a pergunta? Havia uma câmera filmando a polícia levando Amarildo para a sede da UPP. E de lá Amarildo sumia. Bom, qualquer investigação do mundo tem que começar a investigar o quê? Não tem imagem, cara. O cara entrando no carro da polícia, sendo levado à sede da UPP, depois ele some. Quem é que tem que ser investigado primeiro? Os policiais? O que aconteceu com o Amarildo dentro daquela sede? Mas a imprensa não queria saber nada disso. Beth Luquezzi, do Fantástico, ligou para mim e falou assim, doutor Zacconi, o que o senhor acha da possibilidade do Amarildo ser traficante de drogas? Meu pai perguntava para mim, meu filho, ele é do tráfico? Todo mundo queria saber, né, se Amarildo era traficante. Por quê? Qual era a relevância total? Se Amarildo fosse definido como traficante, não haveria dignidade para a sua vida. Né? Aquele desaparecimento seria tratado como um desaparecimento de várias pessoas que estão nessa condição. Na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, quando aparece um inquérito de homicídio onde tem uma pessoa morta envolvida no tráfico, ela remete para a delegacia de origem para apurar o tráfico. Entenderam? A morte de um traficante não tem valor nenhum, porque ele está desprovido da tutela jurídica. Né? Isso é criado aonde? No ambiente social. Né? Não vamos dizer que isso é feito pelo policial, o promotor, né, o juiz, eles também não vêm de Marte. Né? Eles são recrutados no ambiente social. Isso prospera no ambiente social. Aí, quando ela me fez a pergunta, a Beth Luquezzi, pô, doutor, o que o senhor acha do Amarildo ser traficante de drogas? Eu acho tão provável como ele ter ficado puto naquele dia, ter saído da sede do OPP e ido na ponte Rio-Niterói e ser suicidado. Aí ela ficou zangada. Não estou falando sério, doutor. Eu falei, eu também. Né? Porque não havia elemento nenhum. E mesmo que houvesse, seria, em tese, do ponto de vista, né, do ideal das normas punitivas, né, seria para caracterizar, reforçar ainda mais uma investigação em cima dos policiais, e não para afastar, mas afasta. Bom, temos problemas, temos violência praticada pela polícia. Qual é a resposta que a sociedade deseja diante da violência praticada pelo policial? Mais violência. Vamos individualizar a culpa e prender o policial. Isso é perfeito. Por quê? O Estado se omite da sua própria política. Né? Quer dizer, havia todo um projeto de militarização daquele espaço que permitia policiais, né, armados, né, atuarem na intervenção dos corpos daquelas pessoas na favela, né, porque é um projeto público. Aliás, premiado na ONU, a UPP. A ONU não dá um prêmio à toa, né? Deve ser bom, né?
E aí, quando acontece um problema, quando não se consegue transformar o pedreiro em traficante, a dona de casa em traficante, o dançarino em traficante, quem é que vai para a vala? O policial que apertou o gatilho, porque foi um desvio da função e não uma política pública. Então, o que o poder punitivo consegue fazer? Uma mágica brilhante. Ele está sempre protegendo o Estado das suas próprias ações. O Estado se oculta, individualizando a culpa nos policiais. Eu fui, recentemente, desculpa, eu vou aumentar um pouquinho o tempo, mas recentemente eu estive numa Comissão da Verdade instaurada pela OAB do Rio para tratar sobre o assunto dos autos de resistência. E eles queriam propostas para serem levadas a Brasília, para a gente tentar diminuir esses números absurdos da violência letal praticada pela polícia. Eu falei, bom, com certeza não pode ser nenhum modelo punitivo, porque o modelo punitivo nunca fez e nunca fará intervenção na ordem social. Nunca. Não existe na história um momento em que o poder punitivo transformou as relações sociais. O Nilo Batista tem uma frase brilhante, muito pelo contrário. A pena sempre foi e sempre será um fator de manutenção das relações de desigualdade, nunca de transformação. Mas aí nós temos que chamar o problema para a gente. Bom, uma passeata LGBT em São Paulo ou no Rio. Qual é o carro-chefe das manifestações? O que se pede? Criminalização da homofobia. Processos de criminalização são vistos ainda por nós como elementos que podem agregar direito para grupos historicamente. Isso é uma mentira, é uma falácia. Eu, como delegado de polícia, eu posso dizer a vocês, no dia que criarem um aumento de pena para crimes de homicídio praticados em razão da condição sexual da vítima, o que já acontece hoje para a mulher no feminicídio, quem vai responder é um outro homossexual. Porque a grande maioria dos homicídios praticados contra homossexuais é praticado por um outro homossexual, porque são crimes passionais. Existem crimes passionais praticados. Aí, no imaginário punitivo, não. Temos que criminalizar a homofobia porque são grupos de extermínio de homossexuais que estão matando os homossexuais. Pode acontecer, sim, mas não é a regra. E, na hora do exercício do poder punitivo, ele não vai fazer essa distinção. A criminalização também, os dispositivos criminalizadores da Lei Maria da Penha, que não conseguiram e não vão conseguir reduzir a violência de gênero, os números mostram. Mas, então, o que vamos fazer com as mulheres que são agredidas? Bom, temos que fazer uma intervenção para transformar essa realidade. E os dispositivos de segurança, os dispositivos punitivos, não fazem essa inserção. Muito pelo contrário, duplicam o problema. Se já tínhamos um dano, uma violência, agora temos duas, com o processo de criminalização. Então, o que nós vamos falar? Política pública. É impressionante, eu tive muito próximo, a minha companheira trabalha na delegacia da Rocinha, no Rio, e trabalhava num setor, porque hoje no Rio de Janeiro todas as delegacias têm setor de violência de gênero, e ela ficava impressionada como que em 2 anos, vítimas, mulheres, apareciam de forma reincidente, na delegacia, sendo contemplada por violência por companheiros distintos. Em 2 anos, 3 companheiros. Ela era vítima de 3 companheiros distintos na violência. Aí você ia analisar aquela situação, meu amigo, não tem creche para deixar as crianças. A mulher tem que ficar em casa. A mulher pobre, hoje, ela com filho pequeno, ela não sai para trabalhar. Quem sai é o cara, é o homem. Isso cria uma relação de dependência econômica, que é um ponto fundamental no debate sobre violência de gênero, que fica esquecido, porque a crença no poder punitivo, do fazer sofrer, do criar um monstro e construir esse monstro no outro, isso está ainda, esse modelo punitivo ele está nas nossas mentes, nos nossos desejos. Enquanto a gente não fizer uma transformação disso, nós vamos sonhar com esse mundo ideal, sem violência, sem drogas, sem doença, e a gente tem que passar, de uma certa forma, a ter uma prática política que conviva com a nossa realidade como ela é. E aí eu acho que o abolicionismo libertário, ele tem esse condão. Eu só vou discordar com o professor Edson no sentido do abolicionismo
garantir a permanência de juízes, promotores. Eu estou com a Maria Lúcia Caram, essa turma toda desaparece. Só vai ficar a polícia. Esse abolicionismo já existe. A grande maioria, eu não sei os números não, mas é uma coisa absurda, é mais de 80% ou 90%, das ocorrências a qual a polícia comparece, não viram registros. O que significa, né, que essa certa horizontalidade, que ainda não... Né, temos que estudar como é que... Era um bom estudo, né? Como que essas ocorrências que não viram registros acabam sendo solucionadas, elas já existem. Quando a gente fala, e eu hoje sou secretário-geral de uma associação, né, LIP Brasil, Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, da qual a Maria Lúcia Caram é a presidente, né, quando a gente fala em legalização de drogas, todo mundo fica espantado. Gente, a legalização de drogas já existe há tanto tempo, a maioria das drogas são legais. São meia dúzia de drogas que são proibidas. Mas todo mundo acha, como vai ser isso? Caramba, o cara não consegue, nunca entrou numa drogaria para ver como é, né? Mas está tudo no simbólico, né? Porque a construção, tudo nesse mundo está no campo simbólico. Por isso que o problema do poder punitivo, eu acho que é muito mais a utopia do que a distopia. Porque, sinceramente, né, quando uma pessoa morre porque tomou Viagra, de vez em quando aparece, muitas das vezes até um artista, né, porque dá mais visibilidade na mídia. Ah, pô, parece que aquele fulano tomou um Viagra e morreu. Qual é a reação da sociedade? Morreu feliz. Tomou uma droga para sentir prazer sexual, potência sexual, morreu. A ponto de uma pessoa uma vez ter feito um comentário brilhante. Se o Viagra fosse criado para dar potência sexual para os negros, seria a droga mais perigosa do mundo, né? Mas, se a pessoa morrer de uma overdose cheirando cocaína, aí já é a grande tragédia, né? Aí já é uma coisa de espantar, dá dor no coração. Quer dizer, essa construção é toda simbólica, drogas lícitas, ilícitas, drogas do bem, drogas do mal, né? Então, sair do campo da sacralidade, eu acho que é o grande passo que nós podemos operar de forma prática, né? A realização de uma verdadeira luta política, anarquista, que estabeleça, né, essa horizontalidade na resolução dos nossos problemas, né? Então, isso é um trabalho de formiguinha, mas que nós temos que começar pelas nossas transformações, né? A transformação que tem que acontecer dentro da gente, né? Então, não adianta a gente ficar falando, olha, somos contra a criminalização da pobreza, somos contra a criminalização da política, mas eu sou a favor da criminalização, né, da violência de gênero. Ela também é da pobreza, ela também é política, né? E a gente tem que entender isso a fundo, né? Esse confisco da vítima que o poder punitivo faz através do Estado, ele não pode ser feito pelos grupos sociais, né? Uma mulher não pode sentir nela a agressão realizada em outra mulher. Por que não, gente? Porque cada uma tem uma história. Cada agressão é um fato. Cadê a história dessa agressão? Ela desaparece. Por quê? Porque a vítima é colocada de lado, ela não participa do processo nenhum punitivo. Acho muito brilhante quando a gente fala do abolicionismo libertário, da possibilidade de se aplicar castigos, mas desde que haja consenso, participação, né? É possível, sim, nós temos que buscar conciliação, composição, mas isso não pode vir através da duplicação do problema. Só para encerrar, eu tive claro na minha mente, né, a ideia abolicionista, mesmo como delegado, eu vou ser cobrado no juízo final, porque eu fui coordenador do controle de presos da Polinter, no Rio de Janeiro. Isso vai estar na ficha, né? Vou ser cobrado. Mas, naquele momento, era 2008, haveria uma conferência nacional de segurança pública, CONSEG, em Brasília. E o Ministério da Justiça meio que incentivou conferências livres para que se levassem propostas da sociedade para o CONSEG. E eu, como coordenador da Polinter, né, resolvi fazer a Conferência Livre dos Presos. O nome já era sensacional. Conferência Livre dos Presos. E chamei processo e fui com a UFRJ, né, representantes de cada unidade carcerária se reuniram para levar propostas dos presos para o CONSEG. Beleza. Isso passou. Eu já tinha saído, as carcerais na delegacia terminaram no Rio de Janeiro em 2012, eu já não estava desde 2010 nesse programa, estava numa outra delegacia e recebo uma carta de um preso, que depois eu virei até um amigo, no sentido de tê-lo no Facebook, de nos encontrarmos em palestras. Esse rapaz, ele me escreveu uma carta que chegou na delegacia me agradecendo, porque ele participou como um dos agentes
né, nas propostas, né, da Conferência Livre dos Presos e dizendo como aquilo tinha, de uma certa forma, né, transformado a sua vida, que ele, quando foi para o sistema prisional, quis terminar o ensino fundamental, o ensino médio, e que ele estava me inscrevendo porque ele tinha passado para o ERJ, no curso de pedagogia. E ele fez aquela carta, babá, que não deixou emocionado, achei legal, guardei e tal. Depois, no Facebook, um dia, ele me faz uma marcação com o meu nome, contando a história dele, dizendo que ele tinha sido preso no crime de homicídio. E contando a história dele, como ele estava bem na universidade, babá. De repente veio um comentário, Facebook é mais barato, né? Veio um comentário assim, pois é, só a vítima do homicídio não tem a segunda chance. Um comentário. Falei, bom, vou ter que responder, mas o que eu vou responder? Aí me veio uma luz, nessas horas a gente precisa de uma iluminação, né? Eu botei assim, bom, se o autor do homicídio não tiver uma segunda chance, nós temos 2 pessoas sem a segunda chance. Ou seja, o poder punitivo, ele não resolve o problema, ele duplica o problema, né? Essa duplicação do problema tem que ser vista pela sociedade. Nós não podemos mais olhar o presídio e o encarceramento em massa como solução para as questões que nós estamos tendo que enfrentar no nosso país. Nós não podemos esvaziar a política e botar no altar da solução dos nossos problemas, né, o modelo punitivo. Nós temos que fazer um movimento contrário, né, que é, de uma certa forma, fomentar a política e mostrar que essa, sim, tem condição de fazer intervenção na ordem das coisas. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Zacconi. Bom, tenho algumas perguntas, também chegaram 2 aqui, então acho que vou fazer por bloco. Professor Passetti, o seguinte, bom, você falou que abolicionismo penal não é utópico, e, no entanto, mesmo, né, o Zacconi fez referência a movimentos de esquerda que também fazem essa demanda por punição, existe uma corrente que, justamente para se contrapor ao abolicionismo penal, se autodenomina, ou pelo menos é denominada, de realistas de esquerda, né? Que fala, bom, é utópico abolir o direito penal, é utópico abolir a cadeia, mas, portanto, nós temos que oferecer, até pensando em eleições, enfim, um outro programa, né, de política que seja visto, pelo menos, como realista. E aí, muitos desses programas, que muitas vezes saem essas propostas, que são vistas como de uma política criminal de esquerda, que é criminalizar a homofobia, criminalizar o racismo, etc. Por outro lado, você comentou que a prisão não funciona. Quer dizer, você até falou, não vou nem gastar meu tempo falando como a prisão gera reincidência, a prisão gera isso, gera aquilo. Mas a prisão não está sempre aí, né? A prisão é uma criação da modernidade e, no entanto, muitas vezes a gente se vê numa cilada, né? As pessoas que são críticas à ideia da prisão, porque as pessoas perguntam, ok, a prisão não funciona, mas o que colocar no lugar, né? Essa é uma crítica que inclusive, muitos fazem a teoria crítica, né? Quer dizer, ok, a prisão não funciona, mas ok, voltamos às punições corporais, né? Cada situação é uma situação, realmente tem que ser tratada como algo que vai demandar uma resposta diferente. Mas o fato é que, no dia a dia, nós nos deparamos com pessoas que nos perguntam concretamente o que fazer com champinha. Você já deve ter ouvido essa pergunta milhares de vezes. O que fazer com o estuprador? O que fazer com o assassino? Né? Pois é, né? Tem gente que fala, leva para casa. Né? Mas o fato é que a teoria crítica, principalmente o abolicionismo penal, sofre muitas vezes esse tipo de cobrança. Né? Eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais isso e aproveito para fazer uma pergunta que veio do público para você. Depois eu faço para o Zacconi. Se você poderia citar, mas essa também o Zacconi, se conhecer, também poderia fazer, citar literatura sobre educação infantil no anarquismo. Literatura anarquista para educação infantil. Isso aí.
Quem fez a pergunta? Já foi embora? Ah, aonde? Ah, você na cabine? Tá. Adorei sua pergunta. Como é que se chama, meu bem? Cíntia. Cíntia, depois eu vou pegar seu e-mail e te passo por e-mail, porque senão vai virar aqui um blá, blá, blá. Não é? Mas eu só queria adiantar para você que, se você recorrer a qualquer escrito anarquista, você notará que os anarquistas começam a falar justamente não a partir do mundo adulto, mas de como que a educação de crianças é fundamental para nós compreendermos como é que se constitui essa minúscula potência atômica de liberdade que é a criança em um encarceramento terrível. Não há nada mais povoado de fantasmas do que uma criança. E não há criança, na nossa cultura, que não esteja literalmente cercada por uma série de obstruções, incluindo a da própria psicanálise, que define a criança como tirano e que vai caracterizar algumas condutas como de interceptação como necessárias. Não é? Então, só para não me alongar aí na questão da Cíntia, que é muito legal. Sobre esse negócio de realismo de esquerda, etc., ou utopia de esquerda, tudo é uma coisa. Não é? Porque quando você fala direita ou esquerda, você está falando direita ou esquerda do Estado. E o que eu procurei mostrar aqui um pouco é que à direita ou à esquerda do Estado não há possibilidade de pensar fora do regime punitivo, a não ser por essa estratégia muito bem desenhada pelo Luke Hussmann, não faria só uma correção de rota, não do abolicionismo libertário, que é um pouco diferente disso, mas que eu chamei a atenção aqui, da coisa que é possível para quando a gente está dialogando sobre pessoas que não conseguem pensar, não é, a respeito da vida sem o Estado como sendo a categoria do entendimento. Então, a reflexão do Hussmann, para mim, é muito interessante, muito perspicaz, porque ela nos convida a pensar dentro do direito como é possível interceptar o direito penal por meio do direito civil, do princípio da conciliação. E essa já é uma interceptação radical. Claro que, para isso ocorrer, depende não só do juiz, do promotor, do advogado, etc., mas depende muito de nós, os técnicos em humanidades, não é? Para abrirmos mão dessa condição de superioridade que nos dá a hierarquia e o exercício de poder, principalmente dentro da continuidade institucional do Estado, para compreendermos a situação que vamos analisar, e que é a lateral, como eu me referi, que vamos analisar num patamar de horizontalidade. Não há como, numa sociedade como a nossa, inventarmos um exercício de liberdade diante das condições que nos colocamos e que vivemos, sem contar com juízes, promotores, advogados, que abram mão desse patamar superior onde eles se alocam para fazer com que o seu saber sedimentado seja possível de ser, aí sim, adequado o uso do termo compartilhado, por vítima e por o suposto agressor. Na medida em que esse tipo de relação é, em primeiro lugar, um inibidor de reincidências, em segundo lugar, isso é muito importante, principalmente numa sociedade estúpida como a nossa, né, um redutor de custos de Estado. Né, os senhores vão ver agora qual será o efeito, daqui 2 semanas, dos novos equacionamentos de custo de Estado, não é? Mas o custo do Estado com o sistema penal é extremamente reduzido a partir do momento em que você abdica dessa função punitiva de encarceramento. Simultaneamente,
você também vai ter que abdicar de todo um controle eletrônico, que hoje em dia é o maior investimento que nós temos. Não é? De sorte que essa questão do abolicionismo penal, e aqui eu nem falei do abolicionismo libertário, mas do abolicionismo penal colocado pelo Husserl, pelo Christie já menos, etc., mas pelo Husserl, ele tem uma possibilidade de acontecer já, imediatamente. Isso é interessante, não é? Mesmo porque a sociedade sem penas já existe, nós praticamos, não é verdade? E é possível pensarmos na abolição da pena, porque esse tipo de prática leva, pelo menos no âmbito da educação, a esses sujeitos, advogados, juízes, promotores, técnicos, etc., a começarem a se governar ou a se educarem, como vocês preferirem, abolindo a punição dentro dele. Porque é impossível você falar de abolição do sistema penal ou abolição da pena se você não a abolir dentro de si. Por isso a pertinência da pergunta da Cíntia relativa ao anarquismo e por que eu situei que era importante ler, estudar e compreender um pouco o que é que esse pensamento e essas práticas do século XIX em diante trouxeram e que são surpreendentes. Não é? Bom, o que colocar no lugar? Excuse me, eu falei japonês. Não vou responder. Entendeu? Falei japonês? Não, falei português. Entendeu? Não cabe. Por favor, me poupem. Tá certo? Depois de tudo que eu coloquei, me perguntar o que vai colocar no lugar, não pode, não dá. Gente, não dá, não vai colocar nada no lugar. A coisa mais terrível, e todos nós sabemos, e já vivemos, e temos coisas registradas a respeito de desativação de hospícios, não é? Que mostraram como é terrível quando você abre a porta, porque a grande parte das pessoas que estavam lá dentro, não tem nem como pensar a vida fora daquilo. Então, o abolicionismo penal primeiro, fecha a porta da prisão para não entrar mais ninguém. E, segundo, um bruta de um exercício para mim, para você, para ele, aí sim, o que é que nós podemos, como que nós podemos lidar com aquelas pessoas mortificadas que estão lá dentro? Porque hoje, por exemplo, na prisão, se eu fechar a porta da prisão, eu vou ter que lidar com a organização de presos, que é exterior e interior, que está lá dentro, que é poderosíssima. E quem vive aqui em São Paulo sabe muito bem disso. E quem vive aqui em São Paulo sabe que polícia, delegado, juiz, o caceta, não vive sem isso. E nem banqueiro. Não é mixaria, não. O que é comercializado de drogas no mundo. Não é mixaria, não. O que se ganha com isso. E não me venha falar de moralidade, ou de qualquer medida possível, se essa moralidade não for enfrentada. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil enfrentar essa relação com o sagrado. Eu sei. E eu sei por experiência própria, como você também sabe por experiência própria. Não é? Porque se houver ou não o juízo final, isso é um problema de juristas. Seguramente eu não estarei lá. Eu não estarei lá porque eu não sou disso. Eu nem aí vou estar. No Apocalipse, talvez. Não é? Mas aí eu não estarei. Porque somos nós que fazemos um pouco dessa possibilidade de experimentar a vida de um outro jeito, de tocar na vida de outro jeito. E aí eu vou te responder sobre o Chambinha, sobre o estuprador, etc. E eu vou responder para vocês com uma pergunta. Quem de nós, ainda não viveu uma situação especial na sua vida, que você tangencia algo surpreendente, que você acha que você não vai conseguir controlar, seja no âmbito da paixão, seja no âmbito do amor, seja no âmbito da política, seja no âmbito até do seu colega de trabalho.
Nós vivemos o tempo inteiro nessa zona delicadíssima da existência. Mas porque fomos muito bem governados, não é? E nós tememos o direito e a prisão, nós paramos muitas vezes antes que isso ocorre, não é? As pessoas que não tiveram atravessam essa linha. E nós não suportamos isso, não é? Isso é o que o Claude Lévi-Strauss chamava do que é a nossa cultura antropoêmica, que vomita, que não é capaz de ser antropofágica, de trazer isso para dentro, de compreender isso, de tentar encontrar uma equação. É fácil ser psiquiatra metendo laudo 3x4. É fácil. Não me diga que é difícil. Não é. Não é. É muito fácil. Já estive numa experiência de 1982 com o Manicômio Judiciário de São Paulo e sei muito bem como é que se lida com isso. E sei muito bem como é possível desativar, e sei muito bem como não foi possível desativar devido aos guardiões do Estado. Não é nada surpreendente. Agora, é terrível quando você chega a um determinado momento dentro do manicômio e você vê que daquelas 500 pessoas que tinham lá, sobraram 100, que você consegue liberar em 3 meses, e você vê que aquelas pessoas não têm solução, cara. Porque o manicômio ou a prisão, ela faz uma outra pessoa. Ela te mortifica. Você não é abrir a portinha, não é brincadeira. Não é abrir a porta da Bastilha, que tinha 4 ou 5. Abrir a porta da prisão é uma coisa muito difícil. Por isso que é preciso fechar antes, para você lidar com aquelas pessoas que estão lá, não é? E nós aprendemos a lidar com as infrações de outra maneira. Isso que me parece ser, digamos assim, a coisa mais importante. E a prisão moderna, não é? Realmente, a prisão moderna, ela tem muito pouco tempo. E ela é tudo isso que eu falei, que qualquer um de nós não precisa nem ler o Foucault, não precisa ler porra nenhuma. Todo mundo sabe que a prisão só produz aquilo que o Lévi-Strauss chamava dos dejetos. Não é? Ela foi feita para produzir isso, colonizar isso. Então, se ela é tão nova, não é? Porra, acabe com ela. Por que nós temos que acabar com ela e inventar alguma coisa para pôr no lugar? Por favor. Não é? Talvez seja necessário e suficiente que a gente volte para essa construção dessa subjetividade nossa, que é todinha calcada nessa relação fé e pensamento, não é? E transformemos isso em alguma coisa que seja surpreendente para nós mesmos, não é? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender isso. Aliás, eu conheci e entendi o abolicionismo, não é? Num encontro internacional que houve de anarquistas em que tinha o Luc Russmann. Só isso. Foi um encontro, bom encontro, como diria o Lavoisier. Na vida da gente precisa ter bom encontro. Aí eu peguei aqueles livrinhos todos, a gente fazia uma pesquisa terrível aqui em São Paulo sobre violência contra crianças, não é? E trouxe para cá, e depois trouxe o Russmann, não é? A primeira vez que ele veio aqui, encheu uma cara, tomava caipirinha, um cara muito legal, só falava louco. É isso mesmo. É isso mesmo. Você precisa estar um pouco fora de si. É preciso um pouco de loucura para a gente entender o mundo. Um pouco. É preciso um pouco. Bom, Zacconi, pergunta para você. Sobre a desmilitarização da polícia. Se você concorda com a desmilitarização da polícia, e aí eu queria só fazer umas colocações, né? Você é da Polícia Civil e ao mesmo tempo, membro da organização LIP, né? De agentes da lei contra a proibição. Já deu declarações de que delegado é para soltar, não é para prender.
Enfim, e aí eu queria dialogar também com uma fala da Vera Malaguti Batista, que diz que, enfim, abolido o direito penal, a polícia teria uma nova atribuição, trabalhando muito mais com defesa civil, enfim, proteção, enfim, atuando em calamidades públicas, esse tipo de coisa. Quanto à desmilitarização da polícia, há pessoas como o próprio Nilo Batista e o Brizola, me corrija se eu estiver errado, que eram um pouco receosas, porque achavam que talvez com a desmilitarização o controle da população sobre a polícia vai ficar mais difícil ainda. Até porque a gente sabe que ocorrem abusos por parte da polícia militar, mas também ocorrem abusos por parte da polícia civil, quer dizer, a violência, a tortura, enfim, não nasceu com a polícia militar. Então, queria que você, aproveitando essa pergunta que veio da plateia, comentasse um pouco isso. Não só se você é a favor ou contra, mas rebatesse ou reforçasse, enfim, esses argumentos de quem é contra a desmilitarização nesse sentido, de que não resolveria o problema da violência policial e ainda poderia piorar porque perderia o controle sobre a polícia. Beleza. Eu só queria fazer uma colocação em relação às perguntas anteriores do Champinha, e da volta dos castigos cruéis. Eu tenho certeza, se eu chegar hoje em Bangu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá quanto é que está o jogo, né? Está mais que 7-1, né? Já tem um 8 para a polícia. Chega lá com a seguinte promoção da semana. Atenção, rapaziada, 50 chibatadas para meter o pé. Fila. 100 chibatadas também faz fila. Porque 100 chibatadas você conta. 1, 2, 3, 4, vai chegar a 100, acabou. A pena de prisão é algo muito esquisito. Acabou o tempo. Não, mas tem lá, porque na vara de execução somou com não sei o quê, para novos fora tem que ficar matando. O cara está ali dentro sem saber, todos estão lá dentro sem saber o dia que vão sair. Isso é uma tortura que eu acho que nem as penas de castigo corporal conseguem estabelecer na mente, né, da pessoa. Quanto ao Champinha, é muito fácil acabar com o tráfico. Quem disse isso foi o coronel Jorge da Silva, coronel da PM, vice-presidente da LIP Brasil. Legalizando, é fácil acabar com o tráfico e com os traficantes. Vamos legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. Mas o Champinha, o Beira-Mar, eles não vivem só de vender droga, eles matam. Né? A Suzana, qual o sobrenome dela? Hein? Eu não consigo falar. Ela também mata. Aliás, no estudo sobre a violência na América Latina, um estudo encabeçado pelo Zaffaroni, com o Nilo e tudo, já antigo, né, dos anos 90, a grande maioria da violência, né, acontece no âmbito doméstico. É no âmbito doméstico. Né? Então, a violência per si, mas o Champinha não. O Champinha, o Beira-Mar, é uma coisa que vai além da violência perpetrada por eles. A construção do monstro. Essa é feita através, né, da estigmatização do traficante de drogas como um criminoso mais hediondo. Inclusive, segundo Saulo de Carvalho, que escreveu um livro sobre política de drogas, é o crime mais grave no Brasil, não pela pena, porque não tem a pena maior, mas é o único crime que permite a extradição de brasileiro, pela Constituição. Extradição de brasileiro naturalizado, né? Não nato, mas permite. Né? É um crime cuja a resposta que a sociedade dá. Agora, existe uma diferença entre traficante e comerciante de drogas. E aí eu remeto vocês a um texto do desembargador do Rio, Ciro Darlan, que escreveu um artigo, está no Google, Meu Nome Não É Tuxinha. Foi na época que lançaram o filme Meu Nome Não É Johnny. Né? Isso está muito claro. O primeiro filme da indústria cultural estadunidense, chamado Traffic. Não sei se vocês já viram esse filme. Foi a primeira vez que aparece um traficante de terno e gravata. Só que esse traficante de terno e gravata, ele tem família. Ele faz aquilo como business. E no mesmo filme aparece o neguinho do Harley. Esse não, esse estupra, esse é violento. Então, existe uma diferença entre traficante de drogas e comerciante de drogas. O traficante está lá no varejo dos guetos da favela. O comerciante não, pode ser um amigo do nosso filho vendendo uma droguinha para bancar o seu consumo, mas aí não é o traficante. Né?
meia tonelada de pasta base num helicóptero, nós sabemos que não é visto, né, como um tráfico de drogas. O piloto não foi preso. Então, vamos desconstruir, né, o traficante, outros estereótipos vão surgir, mas eu costumo também fazer esse debate, porque muitas das vezes o fim da proibição das drogas não vai acabar com o racismo. Claro que não. Nem o fim da escravidão acabou com o racismo. Se o fim da escravidão não acabou com o racismo, imagina a legalização das drogas. Agora, não vamos comparar o racismo de hoje com o racismo da escravidão. E aí é só dar um mergulho nos livros para nós estudarmos como é que era operado o racismo lá e como é que é operado o racismo hoje, né? E eu digo que hoje o grande carro-chefe do racismo é a proibição das drogas, porque ele é que autoriza o extermínio da juventude negra no Brasil. Esse que é o dispositivo, né? Então, temos que acabar com esse dispositivo. Outros virão, nós estaremos em outros campos de luta, mas temos que fazer esse campo de luta. É importante, né, que os movimentos sociais, no caso das mulheres, então, pouco vejo indignação, né, acerca do número de mulheres presas no tráfico de drogas. É o crime que mais encarcera a mulher no Brasil. E sabe de que forma? Com a mulher que vai botar uma pequena quantidade de drogas para o companheiro no presídio. Essa vira grande traficante, é estigmatizada, né, como ser do mal, né, e é colocado num sofrimento permanente, diuturno, porque nós sabemos que a prisão, né, é a casa da tortura, né? Isso, talvez, seria a violência de gênero a ser mais combatida, né? Mas eu não posso falar porque eu não sou mulher. Tem essa história também do protagonismo, né? E todas essas histórias que eu estou a fim de estudar também, né? Bom, em suma, feitas essas colocações, a questão da desmilitarização da segurança. Bom, uma coisa é desmilitarizar a polícia militar, outra coisa é desmilitarizar a segurança pública, né? Hoje, a segurança pública está militarizada, as polícias do mundo inteiro atuam de forma militar. A forma como a polícia na Espanha reprime as manifestações é a mesma forma que a polícia do Brasil reprime no mundo inteiro, forma militarizada, usando os mesmos apetrechos que entram com o discurso humanista, armamento não letal, vamos diminuir a violência do Estado. Balela, né? Pô, se a polícia tiver que enfrentar um confronto onde você tem opositores armados de fuzil, a polícia vai com bala de borracha? Claro que não, a polícia vai de fuzil. Então, onde que se usa a bala de borracha, a bomba de efeito moral, o gás de pimenta, o taser, o choque elétrico? Isso é usado aonde? Aonde a polícia, antigamente, enfrentava com cacetete. Saudade do cacetete, né? Cacetete tinha resistência. Agora não tem mais, a resistência acabou. A bala de borracha acaba com qualquer confronto de resistência da população, de grupos organizados com a polícia. Então, na verdade, esses armamentos não letais vieram para ampliar o poder, né, de força e a violência da polícia, e não para fazer contenção, conforme alguns humanistas, né, quiseram colocar na pauta o debate sobre a entrada. E é um negócio, porque quando você vê qualquer manifestaçãozinha, é chuva de bomba. Sabe quanto é que custa cada bomba de efeito moral daquela? R$800. E é ataque contra uma população desarmada. Desarmada, mas para que se joga? Cacetete, não há polícia que ganhe de mim. Sim. Acredito. Não é isso? Sim. É assim, não. Se você, eu estou falando Claro. assim, na relação. Sim, claro. Você Eu já vi. Você tem lá a polícia e a população. Se ela vem com cacetete para cima, ela não dura 10 segundos. Sim, isso a gente vê no estádio de futebol. Cansamos de ver a torcida da Argentina. Os argentinos, eles gostam muito de xingar a polícia, porque lá não tem crime de desacato. Então, é um exercício de cidadania xingar um policial. E aí eles vinham aqui no Brasil, eles vinham aqui no Brasil para os jogos, eu era delegado nos estádios, às vezes eu estava lá no Engenhão, aí os caras passavam, às vezes eu estava do lado de um PM, eles xingando os PM, que eu estava lá chavado, né, assim, né, querendo passar batido, mas o PM não dá para passar batido, está uniformizado. Aí, meu irmão, aquele xingamento, né? Aí eu virei policial e falei, pois é, esses caras são folgados. Uma vez no estádio de São Januário, eu vi eles trocando soco com a polícia durante mais de meia hora, a polícia sentando a borracha. Ele olha para mim e dá uma risada e fala assim, isso era antigamente, doutor. Com a bala de borracha hoje, em 1 minuto a gente acaba com a graça deles. E ele não está mentindo, está falando a verdade. É isso mesmo, para isso é que serve esses armamentos, né? Mas então, desmilitarizar a instituição polícia militar, né, é trazer um marco, né, para a construção da polícia no Brasil, de identificar o policial como um trabalhador. Policial militar não é trabalhador.
E por que temos que identificar policiais como trabalhadores e por que seria bom para nós essa identificação? Porque quando o policial se vê como trabalhador, ele tem a possibilidade de se identificar com a luta de outros trabalhadores. Eu digo que o momento mais mágico, mais brilhante para a instituição policial é quando o policial fica sem salário. Esse é o grande momento. Ele lembra que ele é trabalhador. Ele lembra que ele deu o seu suor, do seu trabalho nas atividades de policiamento e que não teve a contrapartida do salário. E aí ele passa a se identificar com os outros trabalhadores. Vamos nos reunir lá com os demais servidores públicos. Cadê os professores? Aí o professor olha, pô, mas vocês não estavam dando cacetada na gente outro dia, agora quer ficar junto? Aí começa a gerar, esse tipo de reflexão que não existe no Estatuto Militar. Quando você fala da crítica que o Nilo Brizola, alguns, nós tivemos, não sei se é esquerda realista, mas nós tivemos momentos onde nós tivemos no governo, e o Nilo Batista foi secretário de Segurança Pública, não sei se tiver juízo final também, se ele vai ser chamado, ou se ele não vai estar presente, O Nilo não, eu acho que ainda estou nessa sacralidade. Mas isso, ele foi secretário, e ele faz uma fala, que eu já vi o Nilo falando, que é o seguinte, o coronel Magno Nazaré Cerqueira, que era comandante da PM, tinha muito mais controle da polícia, porque ele tinha os dispositivos disciplinares para segurar. Eu, como secretário de Polícia Civil, não tinha. Mas essa fala é a fala do governante, cara. Sabe? E o Nilo, infelizmente, depois de ter saído do governo, ele, às vezes, dá essa escorregada de ter a fala dele ainda dentro da ótica de quem está governando. Mas isso, evidentemente, é tão ínfima, talvez essa escorregada, que não vai ter nem juízo final, isso não vai estar nem na anotação. Porque, pelo que ele já fez, de crítica, de construção crítica do modelo punitivo, do modelo de operação da polícia, o que ele fez não é só na teoria, não, na prática, não foi só no papel, não, na sua ação. Isso coloca ele muito acima de qualquer questão que a gente possa discordar. E eu vou te falar, talvez seja a única questão que eu discorde de uma fala do Nilo, é nessa, porque eu acho que os modelos de controle, não são... E dizer também que você controla a polícia militar, porra, que controle se tem sobre a polícia militar? Só se for o controle de pegar o cara com a bota suja, o cabelo grande, e botar 30 dias de prisão. Coisas assim que são que não fazem interferência naquilo que deve ser. Então, acho que desmilitarizar a polícia militar é uma coisa importante para os policiais militares. E eles sabem disso. 70% da tropa da base, cabos, soldados, são a favor da desmilitarização, porque eles sofrem controles punitivos maiores que os nossos. Tem crimes no Código Penal Militar que só eles, como militares, podem responder. Sodomia, praticar sexo em instalação militar. É só militar. Se eu praticar sexo na delegacia, eu vou responder um procedimento administrativo, mas não tem nenhum crime previsto para policial civil que pratica sexo em... Não sei se os controles administrativos parecem até piores do que os controles, em termos até punitivos, mas é um outro debate do abolicionismo, não é disso que eu quero falar. Mas, ou seja, o que nós temos que pensar, a desmilitarização da polícia é um instrumento, acho que é óbvio, porque não existe lugar nenhum do mundo uma polícia militar operando segurança. A polícia que opera segurança no mundo inteiro sempre foi polícia civil. São muito poucos os países, mas isso foi, isso veio de um paradigma que nós temos que refletir, que é o paradigma da conciliação. Nós tivemos 46 anistias no Brasil, e a última, foi acabar não em 60, não em... Qual foi a anistia de que ano? De 80 e 80? 79. 79. Não acabou em 79, não. A última anistia acabou em 88. Os militares estiveram presentes na Constituinte e fizeram lobby para incluir o artigo 142. Aí está a militarização da segurança pública, onde está lá descrito que as Forças Armadas têm o poder de fazer intervenção na ordem interna para garantir o funcionamento dos poderes constituídos. Meu amigo, sabe o que é isso? Os estudiosos de ciência política dizem que ali você tem um estado de exceção constitucional. E aí, quando aparecem esses malucos falando em intervenção militar constitucional, são malucos, mas não mútil. É só ler o artigo 142. Quer dizer, é o poste mijando no cachorro.
porque não são as Forças Armadas que têm que garantir o funcionamento do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É o contrário. São os poderes constituídos que têm que garantir o funcionamento das Forças Armadas. Mas está lá, o 142, ninguém fala nada, nem a direita, nem a esquerda, porque estão à direita e à esquerda do Estado. Perfeito, muito obrigado. Vou usar bastante. Entende? Então, a Polícia Militar, ela entra, né, na Constituição como uma das agências de segurança pública, continuando atrelada às Forças Armadas. Precisamos desatrelar as polícias das Forças Armadas. Isso é óbvio. Agora, como é que a gente vai fazer a desmilitarização da segurança pública? Aí o tema é muito mais complicado que a desmilitarização da polícia, porque está no plano transnacional. Quando a ONU dá um prêmio para a UPP, né, ali, a UPP é o apogeu, o esplendor da militarização da segurança pública, né? Mas tem maluco que é a favor da desmilitarização da polícia militar e a favor da UPP. Aí começa todos esses paradoxos, essas confusões, né? Quando a ONU dá esse prêmio para a UPP, na verdade, a intervenção militar no espaço do pobre, isso foi apontado no livro Planeta Favela, né? Como é que chama o autor? Mike Davis, né? Isso é um processo transnacional. O Exército Brasileiro, até hoje, está em Porto Príncipe, no Haiti. E não é missão humanitária. O Exército Brasileiro sempre esteve em Porto Príncipe em missão estratégica. E não é à toa que, quando houve a ocupação das Forças Armadas no Complexo do Alemão, quem foi chamado para comandar a ocupação foi o comandante do Haiti, né? Esse é um outro tema muito mais complexo do que a desmilitarização da Polícia Militar, que essa não tem como, é indefensável, né? Que me perdoe até o Nilo Batista, mas é indefensável, né? E a outra também é indefensável, mas a outra já é muito mais complexa, né? Porque as polícias civis podem ser muito mais militarizadas do que a Polícia Militar. É isso. Não.